Como ficar focado nos estudos? Foco, força e fé. O que você está fazendo? Eu estou procurando maneiras de ter foco. Eu vi na internet que para ter foco é só ter força de vontade. Para de acreditar nessas coisas que você vê na internet, que é só ter motivação, foco, força. Isso não é verdade, principalmente para pessoas que têm depressão como a gente. Pessoas que têm depressão, além dos sintomas clássicos, ela tem falta de concentração, pouca energia e pouca motivação. Só que a técnica Pomodoro, ela pode te ajudar bastante. Você já ouviu falar na técnica Pomodoro? Aquele molho de tomate que mamãe usa para colocar no macarrão? Não, eu estou falando da técnica Pomodoro, não tem nada a ver com molho de tomate. Sai daí, nós nem temos mãe. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Felipe Augusto, sou fisioterapeuta e criador do canal Motive o Cérebro. A técnica Pomodoro ela é utilizada para aumentar a sua produtividade e para que você continue mantendo foco. Você vai ter um tempo de foco e um tempo de descanso entre eles. A técnica Pomodoro que nós vamos alterar para pessoas que têm depressão e que precisam estudar, ela basicamente, as pessoas utilizam, você fica 25 minutos com foco e descansa 5 minutos. Depois que fazer isso 4 vezes, você tem um ciclo de Pomodoro e você deve descansar entre 15 e 30 minutos. E por que essa técnica poderia ajudar pessoas como eu que têm depressão e que precisam se concentrar? Muito boa pergunta. Nosso cérebro ele tem um limite de concentração e de foco. Ela vai diminuindo ao decorrer do dia e também vai diminuindo conforme você ficar o tempo naquela tarefa. Pessoas que têm depressão, elas vão ter muito mais dificuldade em manter o foco e a concentração devido ao desequilíbrio bioquímico que acontece entre os neurotransmissores que ficam no nosso cérebro. Além disso tudo, pessoas que têm depressão, elas têm uma visão negativa e distorcida sobre elas mesmas. Principalmente quando elas não conseguem cumprir uma tarefa que elas desejam, cumprir o prazo, não conseguem terminar aquela tarefa. Entrando no ciclo de piorando a imagem mental que ela tem dela mesma e piorando o ciclo de depressão e piorando também o estado de saúde mental. Então é por isso que eu não consigo me concentrar por muito tempo, eu fico cansado e fico depois achando que eu sou um péssimo aluno e piorando o meu estado de saúde mental? Exatamente. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um despertador e coloca um alarme ali para 25 minutos. Não necessariamente você precisa se prender à questão de tempo. E você vai descansar durante 5 minutos. Eu aconselho você que não fique com o celular próximo, porque o celular também é um meio de perder o foco e a concentração, e faça menos do que 25 minutos. Mas por que você aconselha que seja menos tempo? Para não frustrar a sua expectativa e para que você não piore a visão negativa que muitas vezes você tem de você. Se você coloca por menos tempo, é maiores as chances de você conseguir concluir aquela tarefa e que você se sinta motivado, tenha uma nova experiência e comece a mudar a visão que você tem de você. Mas é importante que você esteja fazendo também o tratamento com psicólogo e psiquiatra quando você precisar tomar remédio. E nunca se automedir. Agora eu estou começando a entender. Nós também temos que refazer as nossas experiências, facilitando para o nosso cérebro enquanto nós estamos fazendo o tratamento. E qual o ciclo que você recomendaria? Bom, você pode começar colocando como meta estudar 30 minutos, por exemplo. Aí você fica focado durante 10 minutos, descansa 5. 10 minutos, descansa 5, 10 minutos, descansa 5, que vai dar um total de 30 minutos por dia. Comece devagar, é muito importante que você dê pequenos passos, mas que você consiga cumprir e isso vai te manter motivado e vai modificar a estrutura do seu cérebro enquanto você faz o tratamento com a psicoterapia e com a medicação. E lembrando novamente que você não precisa ficar preso ao tempo. Você pode adaptar a sua realidade, às vezes você pode ficar um pouco mais. Isso também depende muito da tarefa que você está fazendo ou do dia. Mas é importante que você tenha uma consistência ali para que isso se torne um hábito. Poxa! Com essas dicas que você deu, eu vou até me inscrever aqui e vou deixar já o meu like. E vou anotar aqui no meu caderninho de emoções todo o processo que eu fui fazendo durante os dias. E principalmente como eu me sinto. Perfeito! Isso ajuda muito a que o seu cérebro se acostume e que você veja os progressos pequenos que você faz. Eu sempre anotava coisas pequenas que eu fazia
porque eu sabia que em algum momento eu ia parecer que eu não estava melhorando, mas quando eu olhasse para as minhas anotações, aquilo ia me lembrar, ia fazer com que o meu cérebro continuasse motivado e que eu não tivesse uma visão negativa sobre o meu tratamento e sobre a minha evolução. E isso é extremamente importante porque pequenos passos sinaliza para o seu cérebro que está tudo bem e facilita para que ele continue. Certo? Você tem alguma playlist que fale sobre saúde mental? Tenho sim, eu vou deixar aqui do lado, vai te ajudar bastante, dá uma olhada que tem vários conteúdos sobre saúde mental.